Pessoal, boa noite. Já chegaram a Alessandra, Amanda, Antonielli, Clóvis, Ellen, Fernanda, Janara, Jardel, Karina, Kellen, Marcos, Monique, Patrícia e William. O Matheus chegou agora? O Vitor e a Sabrina chegaram agora? Tá muito frio aí hoje? Aqui deu uma esfriada também. Tá frio? E o Lucas chegou, então a gente. Maria Helena. Nadieska. A Bruna chegou agora também. Será que podemos começar? Acho que sim, professor. Obrigado. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas, né? Que a gente utiliza como um sinônimo hoje um pouco de organizações. Eu acho que eu não falei com vocês, a administração tem usado um pouco mais a palavra organizações, porque inclui um número maior de empresas, né? Sejam elas. Então, uma igreja pode necessitar de administração, né? Uma ONG, uma cooperativa. Por isso que a gente tem chamado mais de organizações que são vários ramos, né, de atividade que pode necessitar de um trabalho, né? Boa noite, José. Boa noite, David. Boa noite. Acho que a Nadiesca fez uma... Sobre o áudio, professor, mas para mim tá tudo normal. Vou falar para ela tentar sair da sala e entrar de novo.
olhar a configuração. Todo mundo está me ouvindo, então. Não está tendo nenhum problema. Boa noite, Fabiane. Estou esperando para ver se ela solicita, né, o retorno à sala. Né? Por enquanto, não teve nada de solicitação. Ah, que bom. Pessoal, então eu comentei que a questão das organizações, né, que podem ter vários tipos de empresas, né, que necessitam da administração. Eu dei exemplo de seja uma igreja, uma cooperativa, um banco, uma ONG, um sindicato, qualquer, mesmo instituições sem fins lucrativos, pode necessitar, né, da administração. É por isso que a gente começou a usar mais o termo organizações do que somente administração e em muitos cursos até tinha o nome só administração de empresas, né? Então hoje a gente administra mais do que empresas, né? Organizações de vários tipos. Aqui a gente vai só dar uma passada sobre a classificação das atividades quanto ao nível. Posteriormente, em outras disciplinas, vocês vão ver um pouquinho mais em detalhes. Fala que uma das formas de classificar as atividades é em relação ao nível em que são executadas. Então, a gente tem lá em cima, no topo da pirâmide, né, a atividade de direção, no meio as gerenciais e o nível inferior a de execução. A outra apresentação, chamada de hierarquia organizacional, que ela coloca nível de direção estratégica, voltado para a alta cúpula, decisão estratégica, nível gerencial tático, né, que são os departamentos, decisão de alocação de recursos, e nível de execução operacional, linha de frente, decisão rotineira. Aqui eu coloquei um tempo, impacto das decisões. Normalmente, o primeiro nível, o topo da pirâmide estratégico, é focado com decisões de longo prazo, decisões mais relacionadas ao planejamento da empresa. Então, ela tem uma flexibilidade grande, né, quase total, né, de se pensar, reformular o negócio. O nível gerencial pega um pouco esse tipo de entendimento e coloca em prática, né, vão formatando como o nível operacional irá executar. Aqui eu trago um exemplo simples de uma história. Fala que você sabia que a Coca-Cola também comete erros no lançamento e reformulação do produto. É um exemplo que a gente cita, é, foi uma tentativa de mudança do nome da marca para o nome Coke, o New Coke. Aí e teve dificuldade de aceitação, né?
Eu peguei do próprio site da Coca-Cola, o dia que a nossa fórmula mudou. A verdadeira história da New Coke. Uma matéria de 2012. Então começa, sempre haverá alguém para lembrar e dizer. 23 de abril de 85 foi o dia que entrou para a história dos grandes fracassos de marketing. Nesse dia, a The Coca-Cola Company fez a aposta provavelmente mais arriscada da história dos bens de consumo, anunciando que estava mudando a receita de um dos refrigerantes mais famosos do mundo e gerando a maior desestabilização nos ânimos dos consumidores que qualquer empresa poderia testemunhar. A The Coca-Cola Company lançou a Coca-Cola com novo sabor, chamado de New Coke, seria em português Nova Coca, né? Marcando a primeira mudança na receita em 99 anos. Então, ela passou 99 anos sem alterar a sua fórmula. A empresa não estava preparada para a avalanche de protestos que essa aposta gerou. Pelo contrário, o objetivo da companhia era dar novo gás à marca e aos refrigerantes sabor cola, no maior de seus mercados consumidores, os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos há a disputa, né, Coca-Pepsi, que é muito grande, né, acirrada. A Avalanche terminou com o retorno da fórmula original, que passou a ser chamada de Coca-Cola Classic, que seria a Coca-Cola clássica, alguns meses mais tarde. A volta à fórmula original da Coca-Cola, em 11 de julho de 85, marcou o fim de um período de 79 dias que revolucionou a indústria de refrigerante, transformando a The Coca-Cola Company e serve hoje como um testemunho do poder de correr riscos calculados, mesmo que os resultados não sejam os esperados. A intenção era transformar a dinâmica do mercado de refrigerantes sabor cola nos Estados Unidos, e foi isso o que fizemos, ainda que o plano não tenha saído como esperado, disse o diretor-presidente Roberto Goizueta, em 95, em um evento para funcionários em comemoração aos 10 anos da New Coke. Mas o maior efeito da New Coke, sem dúvida, foi enviar uma mensagem extremamente poderosa, a mensagem que realmente estávamos dispostos a fazer o que fosse necessário para nossos consumidores, verdadeiros donos da marca. Aqui uma matéria de 2010 da Exame, o que o caso New Coke ainda pode ensinar. O subtítulo dele é Coca-Cola teve o seu maior fracasso de planejamento, mesmo com base em pesquisa. O lançamento New Coke, segundo especialistas, teve respaldo em uma promoção da Pepsi que perguntava aos jovens americanos se eles gostariam de continuar consumindo o refrigerante que seus pais consumiam. Como a maioria das respostas negativa, a Coca-Cola entendeu que sua concorrente levava vantagem sobre ela, principalmente pelo monte, que seria a escolha da nova geração, The Choice of New Generation, lançada em 84. Aí teve esse tipo de atividade estratégica, horizonte de longo prazo, tipo de decisão não estruturada, análise de informação e perspicácia, decisão inusitada, não rotineira, sem procedimento pré-definidos, questões internas e externas. Exemplo, avaliação de segmento do mercado. Segmento a gente vai olhar, é uma linguagem do marketing que a gente utiliza para olhar os nichos. Então, vamos supor, a gente está com foco em pessoas de 15 a 25 anos.
prospecção de novos negócios. Então, a busca por novas oportunidades, novos negócios e lançamento de novos produtos. Já o nível mais baixo, né, o tático, ele é pautado num horizonte menor, mas é um médio prazo. Então, o tipo de decisão é semi-estruturada. Então, tem uma flexibilidade menor, usa parâmetros externos, mas é voltada para o interior da organização, focada no entendimento das decisões estratégicas para estruturar e parte não é, né? O exemplo seria projeto do produto. Então, vai elaborar um novo produto, tem que elaborar um projeto, né, com as descrições, alocação de recursos, definição de orçamento. Aqui, orçamento inclui o orçamento desse novo produto, o orçamento, se pesquisar, né, a fórmula para gerar esse novo produto, todo o envolvimento para criar, e também depois um investimento em marketing, né, para divulgar esse novo produto, né? E a questão operacional seria o horizonte do curto, já é estruturada, que ela engloba as duas demais também, né? Então, a operacionalização das decisões estratégicas, aqui também tem decisões rotineiras e regras pré-estabelecidas. Exemplo, programação de atividades, escalonamento de máquina e turnos do trabalho. Toda vez que vocês virem a palavra escalonamento, vocês devem entender como um passo que a gente está pegando um produto e está colocando em escala industrial. E aqui seria algo de ajustar as máquinas, né, para a produção desse novo refrigerante. Aqui coloca uma frase de Peter Drucker: nenhuma organização pode fazer mais do que permitem seus principais administradores. Afinal de contas, o gargalo está sempre na parte superior da garrafa. Então, atividade de direção, aqui alguns exemplos, né? Formulação de políticas organizacionais. As políticas organizacionais contemplam o plano estratégico dessa organização, né? O planejamento dela. Aprovação do orçamento geral, de investimentos, extinção, criação de negócios, relações com autoridades, aprovação de salário acima de determinado nível, seleção acima de determinado nível, controle e aprovação de demonstrativos financeiros, elaboração do planejamento estratégico e aprovação de avais e finanças. E aqui a gente tem dois tipos de classificação das atividades. Um seria relacionado ao fim e o outro seria relacionado ao meio. Então, uma atividade... Aqui, vou ler o que está escrito: atividades relacionadas a fim. Atividades que constituem um conjunto de esforço visando a realizar os fins a que se destina a organização. Então, a universidade tem um fim de formar estudantes, né? O hospital, tratar doentes, serviços judiciários, né? Atuar no contexto do direito, serviços contábeis. Já meio, são atividades que constituem um conjunto de esforços visando apoiar ou facilitar a realização dos fins da organização. Então, a gente pode ter algum nível de atividade meio. Então, universidades, a parte administrativa, burocrática, meio para conseguir a questão de formar estudantes. Mesma coisa na questão do hospital. A administração do hospital tem essa relação com a atividade principal do hospital, que é relacionado
ao tratamento de pessoas doentes ou que vão fazer alguma cirurgia estética ou qualquer tipo de procedimento ou realização de exames dentro do hospital, né? E aqui tem uma pergunta: as atividades meio são menos importantes? Ela não é mais visível, né? Ela muitas vezes determinado, como que eu posso dizer para vocês? Determinada atividade nem aparece e muitas vezes, se não for revelada, a gente nem sabe, né? Vamos pegar um jogo de videogame. Vou pegar um jogo que tem uma trilha sonora linda, tudo impecável. É, quem, quem fez, quem elaborou essa trilha sonora, muitas vezes a gente nem presta atenção, aparece, mas muitas vezes pode ser até específico para o joguinho. Então, quer dizer que houve pessoas para elaborar o desenho dos personagens, um para criar o enredo da história, outro grupo de equipes relacionado à criação das músicas, né? E todas as atividades que envolvem um jogo. E algo também que é importante dentro, dentro do jogo, da história do jogo, da ilustração, da música, não ter cópia, né? Não ter um plágio de algo já feito. Aqui é só um esqueminha apresentado por Lacombe, que fala as organizações e administração. Aí ele começa lá de cima e vai especificando até chegar à administração. Então ele começa com um padrão de vida satisfatório, aí passa para determinado padrão de consumo, nível de produção per capita, né, por pessoa, alta produtividade, especialização. Especialização a gente fala que é voltado para algumas. No passado era comum as pessoas terem um conhecimento maior sobre uma atividade. E com a Revolução Industrial foi criando especialistas, né? Pessoas que tinham conhecimento menor sobre algo, mas tinha sobre a parte que ele sabia muito. Então ele era considerado um especialista. Teve a divisão do trabalho, troca de bens, serviços produzidos, vida em sociedade. A gente já passa para a organização. A organização tem liderança. A liderança está relacionada com a administração da própria organização. E aqui a gente pergunta, o que é administrar? Aqui vocês estão vendo 4 palavrinhas que são muito importantes que vocês vão ver durante o curso todo, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o planejamento é feito para o alcance dos objetivos. Dividir o trabalho para organizar. Garantir que todos estejam na mesma direção para dirigir. E acompanhar e tomar medidas corretivas para controlar. Então, esse é um esqueminha do que se entende, né, por planejar, organizar, dirigir e controlar uma organização. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. É o ato de trabalhar com e por intermédio de outras pessoas para realizar objetivos organizacionais, bem como seus membros.
Aqui tem um outro quadrinho que fala sobre essas funções, né, e a sua descrição. Planejar. Pensar antecipadamente o que se deseja alcançar e determinar os meios e os recursos para concretizar esse desejo. Vamos pegar algo simples? A sala vai fazer o primeiro churrasco. Então, para se planejar o churrasco, tem que ter nome das pessoas que irão, como que vai ser a forma de captar o recurso para ter o churrasco, se vai pegar o dinheiro antes, se vai dividir, ou se é aniversário de alguém, alguém está dando o churrasco, como que vai ser, a questão de bebidas, né, se são maiores de idade, ou se tem alguma restrição. Então, assim, a escolha do local, então há todo um planejamento para um evento como esse, né? Organizar. Mas não quer dizer que não possa ser algo rápido, né? A gente combina hoje voltar à aula, vamos fazer um churrasco. Junta todo mundo, vai no supermercado, compra as coisas e vai para o local para casa de alguém. Organizar, processo de identificar, dividir e alocar o trabalho. Dirigir, conduzir o grupo, influenciando o seu comportamento a fim de atingir objetivos comuns. E controlar, assegurar que as atividades da organização levem na direção aos objetivos. Então, controlar seria um monitoramento constante de toda a organização, porque quanto mais rápido, quanto antes saiba um erro, uma falha, e principalmente se é um produto ligado à alimentação do consumidor, que pode trazer algum dano à saúde, algum risco de vida, qualquer que seja o tipo de produto, né? Isso a gente evita processos, ou dependendo do caso, até morte de pessoas, né? Aqui trago duas diferenças que vocês podem ter já visto, ou vão ver de novo em outras disciplinas, né? Que é de eficiência e eficácia. Eficiência seria operar de modo que os recursos sejam utilizados de maneira adequada. É a medida da utilização dos recursos quando se faz alguma coisa. Refere-se à relação entre entradas e saídas em um processo. Um processo comum, vamos supor, eu vou solicitar uma comida em um aplicativo. A gente tem a entrada, que seria o quê? A gente entrar no aplicativo e mandar esse comando. Esse comando vai ser processado pela empresa e, após o pedido pronto, vai ser entregue, que seria a saída, né? Seria a entrega do produto ao cliente. Eficácia significa fazer as coisas certas, do modo certo, no tempo certo. Então, ela é um pouco mais precisa, né, do que eficiência. Essa está relacionada ao alcance dos objetivos, resultados propostos, à realização das atividades que proporcione o alcance das metas estabelecidas. Então, assim, um exemplo de eficiência tem dois times, vamos supor, Vasco e Flamengo. O Vasco jogou muito bem, mas não fez nenhum gol. O Flamengo jogou pior e fez um gol. Então, o Vasco foi eficiente, mas não foi eficaz. Já o Flamengo, esse contexto de ter feito gol e ganhou, né? Então, muitas vezes a gente pode estar sendo eficiente, mas não quer dizer que tenha alcançado o resultado. Então, a diferença, né? Eficiência ir à igreja, jogar o futebol com arte, que é esse que eu comentei, né? Então,
Ir à igreja, praticar os valores religiosos seria eficácia. Eu posso ir à igreja, ficar de corpo presente, olhar para cima, para baixo, olhar a roupa da pessoa, e não estar envolvido com a atividade que se espera de pessoas que vão à igreja rezar. Né? Eficiência, jogar futebol com arte. O time trabalha de uma maneira bem adequada, mas de forma eficaz seria ganhar esse jogo, né? Então ela traz uma frase que resume um pouco. Aquilo que é feito está relacionado com a eficiência. Então seria a ação. E aquilo que é alcançado refere-se à eficácia, o resultado. Então, o resultado de uma partida de futebol é que um time normalmente ganha, né, e o outro perde. E tem outro termo que chama efetividade. Seria uma junção da eficiência com a eficácia. É quando você trabalha sendo eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Então, está escrito aqui, a capacidade de fazer uma coisa da melhor maneira possível. E aqui uma outra pergunta, quem administra? De administrador de louco, todos têm um pouco. O que faz um administrador bem-sucedido? Então, aqui a gente coloca habilidades administrativas essenciais à hierarquia organizacional. Então, no nível estratégico, a gente tem uma habilidade conceitual muito grande. Por quê? Porque é mais flexível, que exige mais criatividade, que exige maior nível de decisão, que está relacionado ao longo prazo. O nível gerencial, habilidades humanas. Então, a gente vai mexer com pessoas, tem a relação dos cargos, etc., né? E o nível operacional, habilidades técnicas, né? Que seriam toda a rotina de uma indústria, por exemplo. Então, aqui tem um artigo de Robert Kent, que chama sobre habilidades para administrar, né? Aí ele fala habilidade técnica, né? Compreensão e domínio de determinado tipo de atividade. Envolve conhecimento especializado, habilidade analítica, dentro da especialidade e facilidade de uso técnico. E instrumental das disciplinas específicas, usadas mais no início da carreira, requer experiência, educação e treinamento profissional. A segunda seria habilidade humana, capacidade de trabalhar como membro de um grupo e conseguir esforços cooperativos nesse grupo na direção dos objetivos específicos. Requer capacidade de suscitar uma atmosfera de segurança para comunicar e encorajar a comunicação e compreender as necessidades e motivação do grupo. E, por fim, a conceitual, habilidade para visualizar a organização como um conjunto integrado. Habilidade de perceber como as várias funções organizacionais são interdependentes e como a alteração em uma delas afeta todas as demais. Desculpa. Visualizar a organização e o ambiente. Isso tudo requer maturidade, experiência e capacidade para analisar pessoas e situações. Aqui a gente já vai partindo já para o finalzinho, né, da aula, pessoal. A gente vai olhar a questão das habilidades pessoais para o sucesso gerencial. A primeira, liderança.
é uma habilidade que a pandemia tornou muito, voltou a se falar muito, né? Veio muito a, a, a questão do líder. Seria a habilidade para influenciar outros na execução de tarefas. Então, ele tem um trabalho de comando, mas um comando de forma que consiga atrair essas pessoas, né, a realizar as atividades. Pensamento analítico, habilidade para interpretar e explicar padrões nas informações. Essa é uma habilidade importante, muito esperada, né, é, que as pessoas consigam ter, né, mas isso depende muito do comprometimento de cada pessoa em estudar, ler vários tipos de materiais, seja livro de literatura, revistinha em quadrinho, qualquer que seja o tipo de material, isso ajuda a gente a criar esse tipo de pensamento analítico, né? Mas muitas vezes, quando vocês pegam alguma prova que tenha a parte analítica, vocês vão dar uma olhada, veja que não é, muitos vão perceber que não é tão fácil, não é tão fácil como parece. Comportamento flexível, habilidade para modificar um comportamento pessoal para atingir determinado objetivo. No Brasil, a gente tem um número grande de pequenas empresas ou empresas familiares também. Até a agricultura, ela tem uma parcela grande de uma agricultura familiar. Ela pode ser familiar e, ao mesmo tempo, empresarial se ela tem um grande volume de produção e de exportação, mas nem todas familiares são empresarial. Tem a familiar de subsistência também. Então, assim, é difícil, vamos supor, muitas vezes falar com o pai, com a mãe ou com o avô, mesmo você trabalhando há um tempo com ele, de colocar em prática uma ideia, muitas vezes eles já fazem, eles já criaram uma sistematização, uma forma de trabalhar que muitas vezes não estão abertos a essa mudança. A não ser que seja algo que seja obrigatório e que houve uma alteração do governo exigindo, né, alguma modificação na forma com que a atividade é executada, né? Comunicação oral, habilidade para se expressar claramente em apresentações orais. Aqui, pessoal, chama um detalhe que ainda a nossa educação no Brasil, ela não tem foco, né? Não favorece muito a questão também da síntese. Você não ser prolixo, não ser falar demais, né? Aprender sintetizar, resumir, sem perder o nível de qualidade. E isso a gente vê que países desenvolvidos trabalhado essas questões desde cedo pela educação infantil, né? Comunicação escrita, né? Habilidade para se expressar com clareza de ideias ao escrever. Resistência ao estresse, habilidade para desempenhar sob condições estressantes. Pessoal, isso é complicado e algumas atividades no passado, como atividades financeiras ou pessoas que trabalhavam em bolsas de valores, antes, não sei se vocês já viram, bolsa de valores antigamente utilizavam telefones, né? Tinham várias pessoas cercadas num local falando
para a empresa ou para o cliente sobre a variação das ações. E aí a pessoa dava o sinal de comprar ou vender. E é um esforço muito estressante naquele momento. Aí por isso quem trabalhava tinha essa função de atuar no pregão, eles tinham casos de muitos terem ataque cardíaco, problema do coração, associado a um alto nível de estresse daquele ramo de atividade. Então, assim, normalmente, quando você ia fazer parte da bolsa, da Bovespa, né, da Bolsa de Valores, a seleção era tão minuciosa que o exame de saúde, assim, dava vários detalhes que um normal que a gente faça não atinge, né? Eu tive um colega que chegou a fazer um estágio, aí descobriram que se fizesse exercício de alto impacto, de alto nível, ele poderia ter algum problema e até falecer se fizesse atividade de alto impacto. Tolerância e certeza, né? Habilidade de desempenhar em situações ambíguas ou até incertas, né? Você não sabe como que vai ser o cenário. Igual aqui, todo mundo está falando assim, esse momento, quando a pandemia estiver mais controlada e a gente for podendo, voltando às atividades normais, será que vai se esquecer que não teve a pandemia e voltar a exercer as atividades da mesma forma? Ou não, vai ter mudança? Então, há muita ambiguidade. Para alguns setores, pode ser que permaneça, para outros, pode ser que mude, né? Então, a gente tem vários questionamentos que só com o tempo, né? Por isso que a gente brinca, assim, o importante da história, né? Só quando acontece, passa, que essa certeza ou essa hipótese, né, pode se concretizar ou não. Impacto pessoal, habilidade para transmitir uma boa impressão, infundir confiança. Infelizmente, a questão do impacto pessoal tem a ver com algumas questões que são polêmicas e até preconceituosas. No passado, até ainda, havia um entendimento de utilização do homem em detrimento da mulher, relações de pagar mais ao homem que executa a mesma atividade que uma mulher, mesmo que a mulher tenha um desempenho superior a dele. Então, havia vários desses entendimentos que a gente havia o conflito, né? Até algumas funções que não eram bem vista as mulheres atuando. E não só a questão de homem e mulher, tem a questão racial, a questão de cor, a de sexualidade também. E não só de sexualidade. A gente pode ter uma mulher casada com filhos, uma mulher heterossexual e que tenha um timbre de voz próximo ao masculino. Muitas vezes ela é tida como masculina e pode, dependendo do tipo do ambiente de trabalho dela, não ser bem aceita por ter esse tipo de voz, né? Muitas vezes ela não tem nenhum tipo de voz, mas pode ter um comportamento mais agressivo, mais forte. Ao contrário, um homem, né? Se tem uma voz fina, mais delicada, ou ele é mais carinhoso, alguma coisa, pode dar uma impressão que ele não consegue aguentar uma atividade. Então, assim, há vários tipos de entendimentos que parte dessa sociedade, principalmente os que
sofrem desse tipo de preconceito tentam lutar, mas em algumas situações já foram muito difíceis, né? No passado, então, é, a gente quase não via, vamos supor, engenheiro agrônomo, mulher, é, um advogado que tivesse uma voz mais fina, provavelmente não conseguiria muito trilhar uma boa carreira. Então, havia toda essa restrição, né? Que hoje a gente vê também a questão da idade. Tem pessoas que com 30, 35 anos já estão tendo dificuldade de emprego, principalmente quando muda de cidade ou quando quer mudar de empresa, porque se pensa que já com 30, 35 a pessoa já está velha, né? Então a gente tem um dever de casa, uma lição muito grande a ser feita no Brasil e também no mundo, né? Pessoal, essa parte está no capítulo 1 e 2 do livro do Lacombe, né? Administração, Princípios e Tendências. Esse livro, quando a aula está normal, né? Você tem versões na biblioteca dele. Tem algum comentário, alguma questão, pessoal? Então, como eu tinha comentado com vocês, hoje é minha última aula com vocês. Eu vou colocar esse conteúdo no Moodle e os vídeos vão continuar disponíveis no YouTube, né? Mas o Moodle, a partir de segunda-feira, eu acho que já deve estar com o perfil da pessoa que vai me substituir. Ele ainda não me informaram quem vai ser, aí eu não sei como que vai ficar essa questão. É, alguém escreveu uma coisa? Só vou olhar. Então, pessoal, eu agradeço a todos a presença. Infelizmente, não continuo com vocês, mas eu deixo meu contato. Quem quiser entrar em contato comigo, conversar, se precisar de algum material, alguma coisa que eu tenha, né? Fique à vontade a interagir. Então, boa semana a todos, bons estudos e sucesso, né, na vida de todos. Grande abraço. Obrigado, professor. Obrigada igualmente, professor. De nada. Obrigada, professor, e esse aqui Obrigado. também. Muito obrigado, professor. Boa noite, professor. Muito obrigada. Sucesso. Obrigado, professor. Obrigado igualmente, professor. Tudo de bom para o professor. Obrigado, professor. Boa noite. Boa semana. Obrigado, professor. Boa noite.